Olá, professores. Olá, equipe gestora. Estamos hoje aqui para algumas orientações sobre o Inova Educação. Pode passar, Lu. Essa é a equipe que coordena o Inova na nossa diretoria. Então, eu, PCNP Graziella, a PCNP Maria Aparecida e a PCNP Luciane. Pode ir, Lu. Bom, a nossa pauta. Então, nós vamos fazer uma retomada dos principais aspectos dos componentes curriculares do Inova Educação. Quais são eles? Tecnologia e inovação, projeto de vida e eletiva. E essa reflexão é sobre as possibilidades do trabalho não presencial e as formas de avaliação desses componentes. Pode ir, Lu. O objetivo: subsidiar os professores que ministram as aulas desses componentes curriculares de tecnologia e inovação, projeto de vida e eletiva, para a continuidade do ano letivo de 2020 de forma não presencial. Próximo. Bom, então aqui nós daremos início com o componente de tecnologia e inovação. Pode ir? Antes, a gente precisa retomar alguns documentos. Então, dentre eles, as diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, Base Nacional Comum e o Currículo Paulista. Bom, em específico, as diretrizes curriculares de tecnologia, esse documento, ele vai apresentar as referências e as aprendizagens essenciais. Ela está alinhada com o Currículo Paulista e as políticas públicas de equidade, prática sustentável, educação inclusiva, que são necessárias para o desenvolvimento integral dos alunos e garantem os direitos de aprendizagem. As diretrizes curriculares de tecnologia e inovação foram construídas a partir de alguns marcos legais, em especial a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o Currículo Paulista, e de consulta a outros documentos curriculares nacionais e internacionais, que inspiram experiências com o uso de tecnologia. Nessa estrutura foram organizados em 3 eixos o componente de tecnologia. Então, o primeiro eixo são as tecnologias digitais, da informação e da comunicação. Dentre eles, os objetos de conhecimento, que são questões éticas da web, mudanças de mentalidade na web 1.0 e 2.0, criatividade, remix e propriedade intelectual e acesso, segurança e veracidade da informação. No eixo 2, que trata sobre letramento digital, vai abordar os objetos de conhecimento, são cultura e cidadania digital, mídias digitais e linguagem midiáticas, e apropriação tecnológica. E no eixo 3, nós temos o pensamento computacional. E aí os objetos de conhecimento são a linguagem de programação, robótica, maker, narrativa digital e pensamento científico. Para a realização das atividades, é muito importante levar em consideração a maturidade tecnológica, tanto do professor quanto do aluno. Por exemplo, dentro de cidadania digital, nós podemos abordar vários temas que se ramificam dentro da cidadania digital. E o aprofundamento vai variar de acordo com o grau de maturidade. A mesma coisa sobre as mídias digitais, programação, robótica e rede.
Por que ocorre essa diferenciação? Porque no caderno 1, ele foi pensado um mesmo caderno para todas as séries anos. Então, de acordo com a maturidade, vai o aprofundamento desses temas. Lu, pode passar. Para a BNCC, nós temos 3 competências básicas, né? Pensamento científico e crítico, cultura digital, empatia e cooperação. Então, dentro da cultura digital, ela exige do professor e do aluno também o domínio das habilidades que são relacionadas ao uso das ferramentas digitais. Então, a compreensão, a aplicação da linguagem de programação, a capacidade de produção de mídia, pensamento que envolve o domínio de algoritmos, a análise de dados e consciência ética dos impactos que as tecnologias digitais de informação e comunicação, que é conhecida como TDIC, promovem na vida das pessoas. E aí, falando um pouquinho agora da competência 5. Então, a competência 5, ela assegura o desenvolvimento da atitude reflexiva, crítica, criativa do estudante em relação à cultura digital, reconhecendo o potencial de comunicação e de produção de conhecimento por meio das TDICs, que é a nossa ferramenta, né? E de desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Então, a competência socioemocional, ela perpassa pelos 3 componentes de maneira muito ativa. Esse envolvimento, né, essa competência, elas são construídas tanto no desenvolvimento de atividades no âmbito dos diferentes componentes do currículo, por meio do desenvolvimento de habilidades específicas para cada disciplina e por meio de projetos interdisciplinares, bem como na atuação específica do componente de tecnologia e inovação. Depois, nós temos esclarecendo, né, que reconhece o papel fundamental da tecnologia, vai estabelecer o que o estudante deve dominar no universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas. E vai compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. Na competência 2, ela vai abordar o pensamento crítico, científico e a importância dela dentro da escola é atuar de forma a contribuir com que um aluno exercite a curiosidade intelectual, utilizando a ciência, o conhecimento das diversas áreas e realizando um trabalho investigativo, reflexivo e de análise crítica. Então, é colocar em prática o protagonismo do nosso aluno. Podem ser realizados agrupamentos produtivos que possibilitem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como o colaborar, o cooperar, trabalhar resolução de conflitos, ter responsabilidade, aprender com o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, essas habilidades são indispensáveis nas relações sociais, seja na escola, em casa, na comunidade, ou até mesmo no ambiente de trabalho. E a competência 9, ela vai falar sobre o exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, esses
Essas são as 3 competências que vão estruturar o nosso eixo. Pode passar, Lu. No desenvolvimento, nós temos aí alguns pontos importantes, né? Então, a ressignificação dessa prática. Nesse momento, nós estamos trabalhando de maneira remota, mas nós conseguimos trabalhar com atividades plugadas e desplugadas. De repente, nós temos aí uma indicação de uma atividade prática que pode ser realizada dentro da casa, dentro de casa, né? O aluno pode realizar os seus registros e pode organizar de uma maneira que dê a devolutiva do que foi desenvolvido para o professor, que incentive os processos criativos e inovadores e que esses modos de interação facilitem o aprendizado dos nossos alunos. Então, a diretriz curricular, ela vai visar a formação do cidadão no global, né? O cidadão global, que estejam em sintonia com a realidade global e o desenvolvimento tecnológico. E o currículo considera essa conversa com os objetos digitais sustentáveis, as ODSs, e busca a promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Bom, e o que são essas ODSs, né? Essa ODS, ela foi derivada de uma reunião da Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável em 2015. Ela faz parte da agenda mundial, ela é composta por 17 objetivos, e 169 metas para serem atingidas até 2030. Essa agenda envolve envolve em nível nacional governos, organizações, instituições, empresas, e eles promovem uma conscientização da sociedade a respeito do seu papel. Além disso, eles vão reunir esforços necessários para o cumprimento dos objetivos e das metas traçadas. Tudo isso só vai ser possível realizar utilizando metodologias ativas. Então, através de uma intenção, de um planejamento adequado, de realização de resolução de problemas, de fazer pensar sobre o compreender, o conceito de ação. Então, tudo isso vai remeter ao movimento maker, o que nós chamamos de movimento mão na massa. E essas metodologias ativas, um exemplo dessas metodologias ativas é o ensino híbrido, com a utilização da tecnologia como ferramenta pedagógica, possibilidade de personalização do ensino, quer dizer, nós conseguimos adequar melhor as atividades para determinado aluno. O uso da tecnologia tem um papel essencial nesse processo de aprendizagem, e a avaliação, ela é utilizada como um diagnóstico, ocorrendo também em todo o processo de aprendizagem. Isso significa que a avaliação, ela vai ser por engajamento. Na verdade, o erro vai fazer parte desse processo de avaliação. Então, o envolvimento, a participação, troca de experiência entre os alunos, tudo isso é avaliado dentro desse processo de engajamento. Pode ir, Lu. Sobre as interações, elas podem ocorrer de maneira síncronas, assíncronas. Então, quando nós falamos de uma interação síncrona, é aquela realizada instantaneamente entre pessoas. Por exemplo, de 1 para 1, nós temos o chat. Quando nós falamos de 1 para muitos,
nós temos as transmissões via web. E de muitos para muitos, que são os chats coletivos, que ocorrem em grupos ou plataformas de aplicativos. Os modelos assíncronos, de uma pessoa para outra, por exemplo, pode ser o e-mail, também pode ser de um para muitos, né? Quando nós encaminhamos esse e-mail para várias pessoas. De um para muitos, os podcasts, que são os áudios, e de muitos para muitos, os fóruns. Os níveis de interação, a participação e a intervenção vão depender do conhecimento das tecnologias utilizadas, tanto pelo professor quanto para o aluno. Essa comunicação entre o professor e o aluno vai depender exatamente da usabilidade que eles possuem em relação às ferramentas digitais. E sempre incentivar o protagonismo, a criatividade, o envolvimento e a participação. Dentro disso, quando nós falamos de um ensino personalizado, nós estamos falando também sobre a curadoria dessas informações, onde vai estar ligado diretamente ao desenvolvimento das habilidades, que elas vão mobilizar ações que vão buscar a seleção, a validação, o tratamento, a reorganização de informações, conteúdo e produções, tudo que circula na web. E ela precisa ter uma participação responsável e ética do uso dessa tecnologia. Então, a gente precisa estar abordando com os nossos alunos sobre a segurança em relação à internet. E a gente também não pode esquecer que todo material que é utilizado e que está vinculado na web, ela possui direitos autorais. Então, fica aqui uma dica para vocês, antes de compartilharem os documentos, que verifiquem os direitos autorais, se são livres, se não são, se são réas, né? Há um tempo, acho que há um mês e meio atrás, foi mandado um documento para vocês também no Prezi, numa apresentação do Prezi, falando sobre os réas. Então, depois eu organizo novamente para poder mandar. Pode ir, Lu. Além disso, nós temos também o mão na massa, né? Trabalhar o movimento maker. Então, onde consideram que a aprendizagem não se processa por meio do que é apresentado ou exposto ao aluno, mas por meio daquilo que ele faz, que ele experimenta, que ele procura, que ele discute, que ele vivencia. E o que resulta numa mudança em seu comportamento, na forma de pensar, de interpretar a realidade. Então, é exatamente por esse motivo que o movimento maker, ele vem aí com tudo, porque o aluno sai da zona de conforto e ele começa a construir o seu conhecimento, ele põe a mão na massa. Pensando nisso, o caderno do primeiro bimestre, ele foi organizado pensando em uma imersão dentro da tecnologia e inovação. Então, o mesmo caderno são para todos os anos e séries, e as habilidades, elas perpassam pelos 3 eixos no geral. Como que o professor deve estar trabalhando com isso? De acordo com o grau de maturidade dos seus alunos. Se ele tem uma sala que tem um conhecimento maior sobre tecnologia, ele pode realizar um aprofundamento maior dentro daquela atividade. Então, o caderno do primeiro bimestre, os objetos de conhecimento, eles abordam redes de conexões, mundo digital, conhecendo a relação de todos com a tecnologia, árvore da tecnologia, elaborando uma narrativa digital e dentre outros. Pode ir para o segundo, Lu. Esses eixos, sempre, tanto o caderno do primeiro bimestre quanto do segundo, ele vai permear os 3 eixos.
tecnologias digitais da informação e comunicação, letramento digital e pensamento computacional. E esse desenvolvimento, ao iniciar a atividade, o professor deve primeiro solicitar aos alunos que tenham em mãos os materiais disponíveis para a realização das práticas, né? As atividades sempre devem ser pautadas em situações problema, e a seleção do tipo de interação que deverá permear o desenvolvimento das atividades, assim como os processos avaliativos, devem ser claros para os alunos. Depois, nós temos o caderno do segundo bimestre. Então, no caderno do segundo bimestre, a organização já foi um pouquinho diferente. Então, é um caderno para os sextos e sétimos anos, um caderno para os oitavos e nonos, e um caderno para o ensino médio. Aí, o quadro de habilidades também muda, de acordo com os cadernos. Então, para as habilidades de sextos e sétimos anos, as unidades temáticas, elas vão abordar mais as TDICs e o letramento digital. Para os oitavos e nonos, vai ter só uma pequena parte de TDIC, uma maior parte de unidade temática que aborda letramento digital e uma pequena parte já introduzindo o pensamento computacional. Para o ensino médio, do primeiro à terceira série, eles vão trabalhar as unidades temáticas de letramento digital e pensamento computacional. As adequações, então, os modos de interação precisam facilitar a comunicação. Então, o professor, ele tem a total liberdade para escolher a melhor ferramenta para ser utilizada no desenvolvimento das suas aulas. Os formatos que podem ser utilizados para as devolutivas dos alunos em relação às atividades podem ser através de podcast, de vídeo, mapa mental, relatos, documentos compartilhados e colaborativos, verbetes, cards e qualquer outro formato que vocês acharem que é interessante nesse momento. E uma coisa muito importante, seria muito interessante que o professor do componente de tecnologia e inovação, ele conhecesse todos os cadernos, pois facilita o entendimento e a organização do plano de aula dele, tá? Então, nesse slide aqui, eu deixei um acesso direto para os cadernos, já do segundo bimestre, dos anos iniciais e finais do professor. Pode ir, Lu. Aqui são os quadros das habilidades dos sextos, dos sétimos, pode ir. Dos oitavos e nonos do ensino médio, e aqui todo o material utilizado de referência para os anos finais e para o ensino médio. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que surjam. Nesse momento, foi levado em conta que vocês entendessem a dinâmica, a organização dos materiais de tecnologia, mas que esses aprofundamentos, eles devem acontecer de uma maneira progressiva, tudo muito natural, tá bom? Então, eu me coloco à disposição, caso vocês precisem de maiores esclarecimentos. Meninas, eu passo a palavra. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cida, PCNP de Tecnologia de Educação Física, desculpa, e eu vou dar continuidade aqui à nossa pauta, falando do componente projeto de vida, que também faz parte do Inova.
do... O componente projeto de vida, assim como os outros componentes do Inova, eles vieram para trabalhar o desenvolvimento pleno do estudante, ou seja, contribuir com a escola, com as outras, com os outros componentes curriculares do currículo, no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes, né? Nós trabalhamos sempre as habilidades cognitivas em todas as disciplinas, e os componentes do Inova vieram para contribuir com esse desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais. O componente de projeto de vida traz um material de apoio, né, para o professor trabalhar com os alunos e desenvolver as atividades propostas. Então, nós temos o caderno do professor, que já teve o caderno do volume 1, que foi referente ao primeiro bimestre, e agora vocês já tiveram disponibilizado o caderno volume 2. E o caderno do aluno, o caderno do estudante. No caderno do aluno também tem um caderno de respostas. Assim que termina as atividades do bimestre, começa o caderno de respostas, onde vocês vão encontrar as rubricas. E tem um outro material que é muito importante, que é o diário de práticas e vivências. As rubricas que eu citei, elas se encontram no final de cada caderno de projeto de vida. Desculpe, no final do caderno de projeto de vida, volume 1, que é referente ao primeiro bimestre. Essas rubricas, elas são referentes às competências socioemocionais que devem ser trabalhadas nesse ano série. Por exemplo, o caderno do 6º ano contém 6 rubricas ao final do caderno, que são relacionadas às competências socioemocionais que devem ser priorizadas no 6º ano. E assim acontece para 7º ano, 8º ano, até chegar na 3ª série do ensino médio. Essas rubricas, elas são anuais. Então, o professor tem que solicitar que o aluno arquive, guarde bem essas rubricas, porque ele vai usar em todos os bimestres. O diário de práticas e vivências fará o papel de um diário para o aluno anotar tudo que ele experimentar e que estiver relacionado com o seu projeto de vida. Então, nesse diário ele vai fazer anotações durante as aulas de PV, ou qualquer outra aula na escola, no intervalo, na própria casa. Ele vai ficar à vontade para rechear com planos, recortes, fotos, desenhos. Então, esses materiais, os alunos têm que ser orientados para guardar com cuidado e não perder de vista, né, não se desfazer desses materiais até o final do ano. O diário, ele pode ter várias versões, ou seja, assim que acabar o primeiro diário de prática e vivências, seja no final do primeiro semestre ou no final do ano, ele pode fazer uma nova versão, dando continuidade, que esse diário, que o aluno tenha sempre esse diário para ele fazer as suas anotações. O componente projeto de vida, ele trabalha de forma sequencial, ativa, explícita e intencional com as competências socioemocionais. Então, tanto o caderno do aluno quanto o caderno do professor possui atividades e sinaliza qual competência socioemocional ou quais estão sendo trabalhadas a cada aula. Então, essas competências, elas devem ser irradiadas para o restante da escola. Então, a partir do projeto de vida, as demais disciplinas podem também trabalhar as competências socioemocionais, e devem, aliás, porque elas estão na BNCC, né? O desenvolvimento socioemocional, né, retomado nas orientações presentes, a BNCC retoma as orientações presentes na LDB, de 96, nas diretrizes curriculares nacionais, e apresenta uma visão de uma educação que não hierarquiza mais somente as habilidades ou competências cognitivas do aluno, e tentando, assim, desenvolver um aluno no aspecto intelectual, mas também no social e no emocional. Então, vocês podem observar, como a Graziela já falou,
no componente de tecnologia, ela citou lá algumas competências gerais, né, algumas das 10, que mostram um trabalho voltado para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E todas as 10 competências têm esse aspecto. O modelo organizativo das competências socioemocionais é esse apresentado no quadro. São 5 macrocompetências e cada uma dessas macrocompetências tem outras competências que também são trabalhadas. As 5 macros são amabilidade, abertura ao novo, engajamento com os outros, resiliência emocional e autogestão. E aí o material é todo organizado para trabalhar as macrocompetências e as demais competências socioemocionais, as 17 ao todo. Esse quadro, ele mostra a priorização por ano série que deve ser trabalhada com os alunos, de acordo com a sua faixa etária, e é assim que está organizado também o caderno, né? Ou melhor, estão organizados os cadernos do professor e do aluno. Então, para o 6º ano, por exemplo, vão ser trabalhadas 6 competências socioemocionais, vão ser priorizadas, melhor dizendo. Se o professor de projeto de vida ou demais professores da unidade escolar percebem que precisam trabalhar, além dessas citadas, que são empatia, respeito, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração e organização. E eles percebem, né, o grupo percebe que precisa trabalhar uma outra competência socioemocional, ela pode ser trabalhada, mas é importante priorizar por uma questão de organização. Então, no 6º ano, priorizam-se 6 competências. Depois, no 7º ano, 8 competências. E as rubricas que eu citei para vocês, que estão ao final do caderno do aluno, do volume 1, elas estão exatamente voltadas para a organização desse quadro, tá? Então, elas seguem essa priorização, que é uma organização que a Secretaria fez, baseada em estudos do IAS, que é o Instituto Ayrton Senna. Então, só para vocês relembrarem, né, o projeto de vida, o componente, ele tem organizadores curriculares para o ensino fundamental, né? Então, tem o ideal formativo, que é garantir que, ao final do ensino fundamental, o estudante se constitua como cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e tomada de decisões que impactam o bem comum, e de analisar criticamente, de buscar e analisar criticamente diferentes informações e ter plena consciência de que a aprendizagem é demandada para a vida toda. Isso é o organizador curricular do ensino fundamental para o projeto de vida. Aí, existe também uma outra divisão, por questão de organização e para ficar pedagogicamente melhor para trabalhar, né? No 6º ano, o tema é eu e o outro. No 7º ano, o tema eu e meus projetos. No 8º, eu, nós e o mundo. E no 9º ano, eu e meu propósito. Então, de uma forma sequencial, vai se trabalhando as competências socioemocionais com os alunos. Elas podem se repetir, né, nos anos séries aí, por exemplo, as mesmas podem repetir algumas competências que já foram trabalhadas no 6º ano, volta a trabalhar no 7º ano, vai aprofundando, e o trabalho será realizado de uma forma gradativamente intencional, né, de acordo com a faixa etária do aluno, e o aprofundamento também voltado para essa faixa etária e para o contexto em que os alunos estão vivendo. Então, todo o material está organizado dessa forma. Nós temos também a organização para o ensino médio, no próximo quadro. Esses organizadores curriculares para o ensino médio, né, também mostram o ideal formativo para o aluno, né, de acordo com a faixa etária,
O ideal formativo é assegurar que os estudantes, ao final do ensino médio, possuam um repertório pessoal, biográfico, científico, cultural e político, capaz de permitir-lhes estruturar os seus projetos de vida de forma sustentável em relação à continuidade dos estudos, ao ingresso qualificado no mundo do trabalho e a orientação para uma vida saudável e feliz, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista comunitário e social. Então, também são divididos em temas por série. Pode passar, Lu. No momento, né, que nós estamos vivendo, nós temos esse material para trabalhar, né, o caderno do professor e o caderno do aluno, e os professores de projeto de vida, assim como de qualquer componente curricular, têm que elaborar roteiros de atividades para que os alunos consigam fazer essas atividades propostas no caderno em casa. Então, lembrando, né, aqui quais são as características de um roteiro de atividade. E também lembrando que, para que o professor possa elaborar um bom roteiro de atividade, ele tem que observar qual é a atividade que está proposta, primeiro, né, e se ele vai precisar ou não adequar essa atividade para um aluno que vai realizar essa atividade em casa, e provavelmente sozinho, não com os colegas, como muitas atividades são propostas, né, no caderno do professor. Então, e no caderno do aluno. Então, lembrar que no roteiro de atividade deve constar a mediação do professor para a realização das atividades propostas. O que o professor falaria no presencial e que agora deve constar no digital e no impresso. As atividades propostas devem contemplar os diferentes objetos de conhecimento e as habilidades essenciais. No caso de projeto de vida, vocês podem observar no quadro das habilidades essenciais para o segundo bimestre, que são as mesmas que já estavam propostas no caderno. Pode passar, Lu. A importância de se pensar na sequência de atividades para que o roteiro seja coerente e proponha o desenvolvimento de uma referida habilidade ao final da sequência. Então, o professor tem uma forma de modelizar como elaborar atividades no caderno do professor, né? Os cadernos do professor, eles trazem um bom exemplo de roteiro de atividade. Vocês podem observar que, quando o caderno do professor orienta todo o passo a passo que o professor deve realizar para desenvolver uma atividade com os alunos em sala de aula, ele organiza de uma forma bem explicativa, bem clara, bem objetiva. Então, o caderno do professor é um documento importante para que vocês modelizem os roteiros de atividades que vocês podem fazer para os alunos, pensando aí na faixa etária, né, do aluno, levando em consideração o contexto, levando em consideração quais ferramentas os alunos, grande parte dos alunos tem ou não para desenvolver essas atividades em casa. Pode passar, Lu. A avaliação de tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas, é pelo conceito de engajamento. Né? Vocês já fizeram os cursos, alguns estão fazendo, já tiveram orientações na escola. Não é um conceito que vai ser representado por nota, de forma numérica, ele vai ser representado por engajamento. Então, são 3 tipos de engajamento: engajamento total, o engajamento satisfatório e o engajamento parcial. Os professores, então, vão avaliar o aluno, a forma como ele se comprometeu a desenvolver as atividades, o quanto ele aprendeu com as atividades que foram desenvolvidas e, de acordo com a gradação que eles tiverem, vai ser dado esse conceito. Lembrando que, para qualquer disciplina e também para os componentes do Inova, os conceitos serão dados agora para os alunos que participaram, para os que não participaram é para deixar em branco, né, aquela orientação que foi feita na semana do planejamento. E futuramente, no retorno, o que precisar ser feito, né, a recuperação que precisar ser feita com o aluno, aí sim o professor vai poder dar um conceito para aqueles alunos que não fizeram as atividades, não participaram, né, não se engajaram. Então,
essa orientação é igual para todos, tá? Inclusive para os componentes do Inova. Pode passar, Lu. Como acompanhar o engajamento dos alunos, né? Quais são as possíveis observações a serem feitas durante as aulas? Assim como os professores fazem na aula de língua portuguesa, de educação física, de arte, de geografia, em qualquer disciplina, a observação, né, sobre como o aluno participa da aula, por exemplo, né, se eles são questionadores, se eles tiram dúvidas com o professor, se eles ajudam colegas com dificuldades, se trazem novas ideias, se respeitam os momentos de fala, se concentram nas atividades. Pode passar, Lu. Ainda que elas sejam longas, né? Preocupam-se com a organização dos materiais e pertences, colaboram para manter um clima agradável, demonstram ser líderes positivos, se eles conseguem lidar com situações de conflito, se evidenciam estar focados no seu projeto de vida. Essas são observações possíveis que o professor poderá fazer. Pode passar, Lu. Quais instrumentos o professor pode usar para avaliação? Pode usar vários instrumentos, produções individuais, atividades escritas, produções coletivas, dramatização, trabalho de pesquisa, enfim, uma série de produções que continuam no quadro seguinte. Pode passar, Lu. As que o professor achar mais adequadas, né, para ele propor para o aluno que eles possam fazer nesse período de distanciamento e que o professor possa acompanhar e avaliar tanto o seu trabalho como o resultado, né? Qual é o impacto que está trazendo para o aluno, esse trabalho que o professor está realizando. E a gente tem aqui também, né, mais alguns instrumentos que são portfólios, álbuns, rubricas, autoavaliação, pauta de critérios, observação, registros e outros, que estão sendo usados agora nesse momento aí de distanciamento, né, como vídeos, algum tipo de trabalho que envolva aí a tecnologia, né, e vou falar um pouquinho das rubricas, né, a rubrica é um instrumento que o professor pode usar e que está no final de cada caderno do aluno. Ela é um instrumento de avaliação, mas de autoavaliação, é o aluno avaliando o seu desenvolvimento, né, o seu engajamento, o seu desempenho em relação às competências socioemocionais que estão sendo trabalhadas. Porém, o professor também precisa avaliar, então, por isso eu coloquei aquela série de instrumentos de avaliação que o professor pode usar, né, ele pode pedir registro, ele pode pedir que o aluno grave vídeos, ele pode montar um portfólio com os alunos, ou pedir que os alunos montem um portfólio, e dessa forma fazer as avaliações. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, nós estamos lá disponíveis no núcleo pedagógico, ou melhor, né, o teletrabalho em casa, porém, os coordenadores têm acesso direto ao nosso trabalho e vocês fiquem à vontade para colocar também na avaliação sugestões de apresentações para vocês em relação ao Inova. Obrigada, passo a palavra para a Luciane. Olá, professores, eu sou a PCNP Luciane e vou falar para vocês, a gente vai falar sobre eletivas. Então, para começar, a gente vai fazer uma breve retomada, porque tem alguns professores, né, que tiveram aulas atribuídas há pouco tempo e não vivenciaram todo esse processo. Então, as eletivas, elas tiveram início com o acolhimento. Os estudantes acolhedores, eles receberam os colegas com diversas atividades, entre elas a escalada dos sonhos, que é uma atividade onde os alunos colocavam, tem esse desenho aqui, com uma montanha, os alunos colocavam um sonho aqui no topo e eles colocavam, então, definiam 5 metas para conseguir atingir esse sonho. Depois disso, os alunos faziam varal.
um varal com barbante mesmo, os alunos iam lá e colocavam, cada aluno colocava o seu sonho. Então, por meio deste varal, a equipe gestora, junto lá com os professores, elaboraram um documento para consolidar os sonhos dos alunos. Então, nesse documento, tinha os sonhos dos alunos, a área de conhecimento e o tema que estava relacionado ao sonho dele. Então, por exemplo, aqui tem digital influencer, área de conhecimento, linguagens e ciências humanas e suas tecnologias. Temas relacionados, redes sociais, internet, marketing, comunicação. Vejam que os sonhos não estavam relacionados apenas a profissões. Então, a gente tem aqui conhecer o mundo, ajudar o meio ambiente. Então, a partir da consolidação dos sonhos, os professores elaboraram o plano de eletiva. Então, aqui tem só um modelo, né, do plano de eletiva e tudo que ele tem que conter. Então, título, ementa, justificativa, objetivos, habilidades, recursos didáticos, culminância, avaliação, cronograma, referências. Então, por meio, a partir do projeto de vida dos alunos, a partir dos sonhos que eles foram colocados lá durante o acolhimento, os professores elaboraram um plano de eletiva. A ementa, que é aquela parte do plano que conta o que é eletiva, ela foi divulgada no feirão de eletivas. A equipe gestora, ela analisou e validou as propostas de eletiva, com base no currículo paulista e no projeto de vida dos alunos. Então, os professores, depois de ter o seu plano então, validado, eles apresentaram suas eletivas durante o feirão. Os alunos, eles escolheram as eletivas de acordo com os seus interesses. Então, vejam que eu coloquei aqui uma imagem dos alunos votando. É importante lembrar que a forma de escolha das eletivas foi definido pelos alunos junto com os professores. Então, a cada semestre, eles podem rever a forma de escolher essas eletivas, tá? Então, pode ser que no semestre seguinte, a forma de escolha seja diferente, porque eles entendem que tem uma forma melhor de fazer isso. Então, depois que os meninos escolheram as eletivas que eles gostariam de participar, então teve a reenturmação no sistema. Então, as eletivas, elas são alunos de sextos e sétimos anos, alunos de oitavos e nonos anos e alunos do ensino médio, as 3 séries. É importante, então, essa enturmação, porque os alunos vão conseguir conhecer alunos de outras turmas, vão conseguir fazer interação, e é nessa interação que eles também desenvolvem as habilidades socioemocionais. Então, primeiro, depois que os meninos escolheram as suas eletivas, foram reenturmados, o primeiro bimestre, ele começou presencialmente. E depois ele foi finalizado à distância. E agora a gente está no segundo bimestre. A Cida e a Gra, elas falaram para vocês das habilidades do segundo bimestre para tecnologia e projeto de vida. No caso das eletivas, as habilidades que serão trabalhadas são as que estão no plano de eletiva elaborada por cada professor. Aqui eu trouxe um exemplo de uma eletiva que o título é Educação Financeira. Foi orientado que, no máximo, tivessem 3 habilidades para serem desenvolvidas em cada eletiva. Aqui, então, é só para mostrar para vocês que essas habilidades, elas são do currículo paulista. Então, o professor não inventa habilidades, são habilidades do currículo. Materiais. A Cida e a Gra também, elas mostraram para vocês os materiais que têm disponíveis. No caso das eletivas, não existe um material específico para as aulas de eletiva. O professor, ele planeja as aulas e ele utiliza os materiais e as estratégias que ele considera que são mais importantes para desenvolver essas habilidades. Desenvolvimento. As aulas presenciais das eletivas,
elas foram planejadas para serem realizadas por meio de metodologias ativas. Como agora a gente está nas aulas não presenciais, então essas aulas precisam ser replanejadas. Nem tudo que foi planejado para fazer presencial é possível de ser realizado à distância. Então, é necessário fazer adequações no plano de eletivas. Uma sugestão, porque assim, as eletivas, elas têm a parte teórica e a parte prática. Então, a parte teórica pode ser desenvolvida, assim como os professores das demais disciplinas têm desenvolvido. A parte prática, a sugestão seria promover a cultura maker em casa, né? O faça você mesmo, com práticas simples, experimentos possíveis de serem realizados, com materiais que eles têm em casa. Sempre lembrando a questão da segurança, tá? Não propor nada que coloque os alunos em risco. Aqui é importante, né? A Cida falou sobre o desenvolvimento dos roteiros. Então, é importante que vocês desenvolvam roteiros, assim como os professores das demais disciplinas têm feito também seus roteiros de atividade. Eles devem ser planejados da forma como tem sido orientado nos ATPCs das áreas. Então, vocês têm recebido orientações de como fazer esses roteiros. E tem que contemplar, então, todos os itens, né? Que são no número de aulas. No caso das eletivas, vocês devem planejar roteiros para 2 aulas, as atividades que serão realizadas, as habilidades que estão sendo desenvolvidas, os instrumentos de verificação. O roteiro, ele deve ser bem claro, ser escrito de uma forma que, como se o professor estivesse conversando com o aluno. E é importante pensar para quem eu estou elaborando esse roteiro. Então, se for para alunos de anos finais, ele deve ter o passo a passo bem detalhado, porque os alunos nessa fase, eles estão desenvolvendo a autonomia deles. O roteiro, então, ele tem que guiar o aluno ao desenvolvimento das habilidades. Os alunos do ensino médio, eles são mais participativos socialmente e têm uma autonomia que é própria da idade. Então, você vai propor aí algumas atividades práticas para ele fazer em casa, então a gente precisa pensar que algumas coisas são mais fáceis para um aluno de 16, 17 anos fazer do que para um aluno de 10 e 11 anos, que talvez ele vá precisar até do auxílio dos responsáveis. Então, como você não está perto para orientar, então é preciso fazer um roteiro bem detalhado, e essa questão do detalhe também para o ensino médio, né? Então, eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Eu disse que os alunos do ensino médio, eles são mais participativos, mas eu estou falando de participação social, tá? Então, são alunos que alguns já trabalham, eles saem de casa sozinhos, alguns namoram, eles entendem, alguns votam. Então, assim, eles têm uma participação social diferente dos alunos dos anos finais. Porque a participação nas atividades, o quanto ele participa das atividades propostas, isso depende das estratégias que o professor utiliza para engajar os alunos. Então, assim, eu já vi eletivas que tinham o mesmo tema e que foi desenvolvida tanto por alunos de anos finais e foi desenvolvida por outro grupo com alunos do ensino médio. E os alunos dos anos finais, eles foram mais participativos e estavam mais envolvidos nas atividades. Então, a participação depende muito de como o professor consegue engajar os alunos no desenvolvimento dessas atividades. A avaliação, então a Cida já falou um pouco sobre a avaliação, então a eletiva também é avaliada por engajamento, a Cida explicou um pouco como é possível fazer isso, e as eletivas, então, serão avaliadas da mesma forma, lembrando que você também pode avaliar e deve avaliar as habilidades do currículo. Então, você pode avaliar por meio do desenvolvimento das atividades propostas, pode até sugerir algum tipo de avaliação
Daí fica ao seu critério. A Cida deu várias sugestões do que poderia ser feito. Bem, então a gente agora vai falar um pouquinho sobre a culminância. A culminância, ela é realizada no final do semestre, em uma semana específica para essa atividade. Então a escola vai escolher uma data e os estudantes vão apresentar os trabalhos deles para aquelas pessoas que comparecem à culminância. Então a gente não sabe ainda se a culminância ela vai ser realizada presencialmente ou ela vai ter que ser feita online. Então, que tipo de trabalho poderia ser apresentado? Então, pode ser charge, desenho, história em quadrinho, construção de tabela, gráfico, relato de experiência, filme, podcast, textos, cartazes, maquete, apresentação de música, dança, teatro. Tem uma infinidade de trabalhos que podem ser apresentados. O formato da culminância pode ser evento, mostra, feira, roda de conversa, espetáculo, produto digital, intervenção artística, ou pode ser uma mistura de vários formatos. Então, uma turma pode estar apresentando em forma de feira, e outra turma pode estar apresentando um teatro, outra turma pode ter feito uma sala de cinema e apresentar os filmes criados por eles. Então, assim, não precisa ser um único formato, tá bom? A sugestão, então, se tiver que ser realizado de forma online, é que esses trabalhos sejam apresentados ou em fotos ou vídeos. Então, fazer uma coletânea aí desses trabalhos e apresentá-los, então, nos canais de comunicação, como WhatsApp, Facebook, Instagram, ou então realizar uma reunião por meio de plataformas como o Teams, o Meet, o Zoom ou outros, e fazer a apresentação dentro dessas plataformas. O importante aqui, gente, é que vocês envolvam os alunos nas decisões. Então, qual é o trabalho que vai ser apresentado e como vai ser apresentado, tá? Porque a eletiva, ela também desenvolve o protagonismo juvenil. Então, é importante conversar com eles, pedir sugestões e, olha, certeza, eles são muito criativos. A gente viu aí a participação dos alunos, por exemplo, na divulgação da AP, e teve muito trabalho assim que a gente fica surpreso de ver a capacidade dos alunos de criarem, né? Então, assim, não se preocupem, eles dão conta. Não se preocupem também com tem que ser super elaborado. As melhores apresentações em culminâncias que eu já vi nem sempre são as mais elaboradas, mas são aquelas em que você percebe a participação, o protagonismo do aluno. Então, eu gostaria de falar com vocês que, assim, a gente tentou trazer para vocês aqui algumas informações, né? Eu imagino que vocês ainda tenham algumas dúvidas e que a gente vai tentar responder. A gente está à disposição, assim como a Cida e a Graziela já falaram, para esclarecer essas dúvidas, inclusive na avaliação, quando vocês forem responder, vocês podem colocar lá algumas dúvidas ou sugestões. Eu só quero retomar uma fala aqui. Quando eu sugeri os canais de comunicação, gente, preciso lembrar das autorizações de imagem, tá? Eu sei que as escolas normalmente já têm isso, mas é importante relembrar. Então, assim, nós estamos à disposição de vocês para esclarecer outras dúvidas. A gente fez aqui uma apresentação breve, né, com o tempo que a gente tem para fazer. E eu quero dizer para vocês, fiquem muito sossegados em relação às eletivas, façam o que for possível fazer e ouçam os alunos de vocês, como eu já disse. E a gente sabe que vocês têm feito o melhor que vocês podem,
os alunos também têm se esforçado muito, todo mundo tem feito o que pode na situação que a gente tem vivido. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. E eu quero finalizar, então, a TPC, uma frase do Cortella que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima.